Olá, alunos. A Prof. Cris espera que estejam todos bem. Vamos continuar estudando as operações com números racionais e na aula de hoje vamos estudar a divisão. Vamos considerar a seguinte situação. Raul fez uma pesquisa para seu trabalho da escola em uma loja que oferece acesso à internet. Ao sair, pagou R$ 15,75 pelas 3,5 horas em que usou a internet. Quanto Raul pagou por hora? Vamos descobrir. Para resolver o problema, precisamos dividir 15 inteiros e 75 centésimos por 3 inteiros e 5 décimos. Observamos que o dividendo tem duas casas decimais e o divisor tem uma casa decimal. Então, para poder efetuar a divisão, precisamos igualar o número de casas decimais. E como que vamos igualar o número de casas decimais? Vamos multiplicar ambos, dividendo e divisor, por 100. Multiplicando o dividendo por 100, ficaremos com 1.575. E multiplicando o divisor por 100, 350. Então, na verdade, a divisão que vamos resolver é de 1.575 por 350. Ou seja, assim que igualarmos as casas decimais, vamos dividir como se eles fossem números inteiros. Então, dividindo 1.575 por 350, queremos saber quantas vezes que o 350 cabe em 1.575. Vamos dividir todo 1.575 e verificar que o 350 cabe 4 vezes em 1.575. 4 multiplicado por 350 é igual a 1.400. Subtraindo esse valor de 1.575, teremos como resto 175. Para poder continuar a divisão, vamos colocar uma vírgula que vai separar a parte inteira, né? Foram 4 que representa a parte inteira, e essa vírgula vai nos permitir continuar a divisão, acrescentando um zero à direita do 5 e, portanto, vamos ficar com 1.750 dividido por 350, que nos remete a procurar quantas vezes que o 350 cabe em 1.750. Mas, como estava muito próximo já ao 1.400, é fácil verificar que cabe 5 vezes. Então, 5 multiplicado por 350 é 1.750. A divisão é exata e assim podemos responder ao problema e dizer que o Raul pagou R$ 4,50 por cada hora em que usou a internet. Frações inversas. Qual é o resultado das multiplicações abaixo? 5 terços multiplicado por 3 quintos, 5 multiplicado por 3 15, 3 multiplicado por 5 15. 15 quinzeavos igual a 1, ou seja, 15 dividido por 15 igual a 1. 1 quarto multiplicado por 4 sobre 1. 1 multiplicado por 4, 4. 4 multiplicado por 1, 4. 4 quartos, 4 dividido por 4 igual a 1. 12 dezavos multiplicado por 10 dozeavos. 12 multiplicado por 10, 120. 10 multiplicado por 12, 120. 120 dividido por 120 igual a 1. Ou seja, o que tem em comum esses resultados? Todos são iguais a 1. E isso acontece porque temos frações inversas. Quando a multiplicação de duas frações tem 1 como resultado, essas frações são uma inversa da outra. A
figura seguinte indica a divisão de 2/3 por 1/6. O que é dividir 2/3 por 1/6? Pela ideia de divisão, é descobrir quantas vezes 1/6 cabe em 2/3. Então, geometricamente, nós conseguimos representar essa divisão. Observem, 1/3 é um inteiro dividido em 3 partes iguais. E dessas 3 partes, nós vamos considerar 2. Então, a parte colorida da primeira figura representa 2/3 dessa figura. Na figura seguinte, este mesmo inteiro foi dividido em 6 partes iguais. Ou seja, a parte achurada da figura representa 1/6 dessa figura. E se compararmos com a figura, as duas figuras, vamos perceber que 1/6 cabe 4 vezes em 2/3. Ou seja, 2/3 dividido por 1/6 igual a 4. A divisão de 2/3 por 1/6 tem o mesmo resultado que a multiplicação de 2/3 pelo inverso de 1/6, que é 6. Então, para dividir uma fração por outra fração diferente de zero, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. E não temos mais problema nenhum para efetuar a divisão de números racionais na forma de fração. Então, efetuando o cálculo, 2/3 dividido por 1/6 será igual a 2/3, que é a primeira fração, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vocês devem ter observado que para encontrar o inverso de uma fração, basta trocar o numerador com o denominador. Então, o inverso de 1/6, 6 sobre 1, e então multiplicamos as frações. 2 multiplicado por 6, 12, 3 multiplicado por 1, 3. Aqui é possível dividir o numerador pelo denominador, e o resultado, então, 12 dividido por 3 igual a 4, como observamos através da representação geométrica. Exemplo, efetuar as divisões a seguir. Menos 3/4 dividido por mais 7/8. Repetimos a primeira fração, menos 3/4. Vamos trocar o numerador com o denominador, que corresponde ao inverso da segunda, e efetuar a multiplicação. Observamos aqui que, ao encontrar a fração inversa, temos menos 3/4 multiplicados por mais 8/7. E podemos simplificar o 8 e o 4 antes de efetuar a multiplicação, dividindo ambos por 4. E teremos menos 3 sobre 1 multiplicado por 2/7. Multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, menos 3 vezes mais 2, menos 6, e 7 multiplicado por 1, 7. Letra B, menos 5/9 dividido por 2. Repetimos a primeira fração, que é menos 5/9, e o inverso de 2 é 1/2. Nós sabemos que podemos usar o 1 como denominador de qualquer número inteiro sempre que for necessário. Então, nesse caso, ele é necessário, só que nós não vamos usá-lo no denominador, nós vamos inverter e ele vai aparecer no numerador. Então, o inverso de 2, 1/2. Menos 5/9 multiplicados por 1/2, menos 5 multiplicado por 1, menos 5. 9 multiplicado por 2, 18. E, portanto, o resultado, menos 5/18. Finalizamos, então, a aula. Espero que vocês pratiquem para compreender melhor a divisão de números racionais e desejo a todos bom estudo.